a votação em segundo turno da Teremos. PEC dos precatórios, hein? Teremos. E vou falar um negócio pra vocês. Brasília ferve. Ferve mais do que nunca. Será que deputados que votaram favoráveis mudarão o voto? Se 4 mudarem, Nando, a PEC dos precatórios, que está sendo chamada de PEC do calote, vai pro espaço, hein? Vai pro espaço. O Ciro Gomes suspendeu candidatura à presidência, pressionando os 15 deputados do PDT que votaram favoráveis. Que tudo pode acontecer até terça-feira, hein? Até terça-feira. E outros partidos, até pelo posicionamento do Ciro, né? No mesmo embalo do Ciro, ô Nando, outros partidos estão pressionando também os seus deputados, partidos que tenham figuras políticas com potencial para disputar a presidência da República. Porque na leitura política estão alimentando um adversário, um rival político, ao votarem com o Bolsonaro. Exato. Então, o Moro está sendo pressionado, o próprio PSDB, que tem a disputa entre Dória e Eduardo Leite, né? Porque são votos que fizeram a diferença na PEC dos precatórios. O próprio presidente da Câmara dos Deputados votou, e ele não precisa votar, não. Não precisa. Pode, mas não precisa. Não precisa. Ele só, é o só voto... em caso de desempate. Exatamente. E ele votou. Pra ver como a coisa tá apertada e como ele tá com o governo, né? Como ele tá brigando como ele tá amarrado com o governo. É. Como ele tá amarrado com o governo. E o que estão dizendo lá em Brasília, e já estão apurando já, são as chamadas emendas fantasmas, ô Nando. Aquelas emendas invisíveis que os deputados levam e não é publicado, não é colocado à luz da informação pro povo. Tá entendendo? Tem muito disso aí, viu? Toma lá da cá, né? Então, porque o Bolsonaro tem lindos olhos azuis, ô Nando Medeiros? Não. Não, né? Não. Acho que não, né? Então, muita coisa pode acontecer até a próxima terça-feira. A gente tem um depoimento aí do presidente do Congresso, O que acontece é que se dependesse do Arthur Lira, votava o segundo turno hoje, para não deixar a coisa esfriar. Só que a repercussão foi muito grande, aí o Arthur Lira recuou, passou a votação para terça-feira e vai passar de hoje até terça-feira fazendo reunião e tentando convencer os caras para não mudarem os votos. Então é guerra em Brasília nesse momento. Guerra de bastidor. Guerra de bastidor. E aí o Lira vem para dar uma coletiva e se auto-intitula professor, mestre Arthur Lira. Porque ele fala várias vezes assim, gente, nós temos que aprender, vocês têm que aprender, ó. É assim que nós temos que pensar. Quer ver o que ele falou? Presta atenção. Vamos ver. Nós estamos tratando de um auxílio de R$400 para 20 milhões de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de um parcelamento de débitos previdenciários de 60 para 240 meses de municípios que fizeram a sua reforma da Previdência, que possam parcelar os seus débitos em 240 meses previdenciários. Nós estamos falando em... Estamos abrindo mão de emendas parlamentares desnecessárias, extras e fantasmas, porque somos patriotas. Era isso que a gente queria ouvir de você, viu, Lirão? E dos nossos deputados aqui também, viu? Que em nenhum momento isso foi falado. É isso aí mesmo. Eles estão fazendo um levantamento sobre emendas aí, ô Nando, é de cair de costas, viu? Eu imagino, cara. Isso derruba qualquer discurso social e tudo mais. Agora, no que diz respeito à votação, ô Nando, os deputados, muitos deputados que votaram favoráveis, estão sendo acusados de terem recebido por baixo aí dos panos emenda. E não estão gostando disso, porque teriam votado, né, favoráveis por outros motivos, inclusive o Auxílio Brasil. E talvez possam mudar o posicionamento na próxima terça-feira. Diante da votação em primeiro turno, configurada em 312 votos favoráveis e 144 contra, a gente imagina a seguinte situação: se 4 reverterem o voto, não passa a PEC. Só que, Nando, olha que coisa, como que Brasília tá uma guerra de bastidor. Brasília costuma ser uma cidade fantasma no fim de semana. Tá esse fim de semana não vai ser. Você pode ter certeza que não vai ser. Pode ter certeza. Porque sabe o que o governo está adotando como estratégia? O governo, para eliminar esse risco de reversão da votação,
quer ampliar o placar da PEC. Contando com quem? Com os faltosos. Com os faltosos. Os da base do governo. E a oposição está tentando virar votos na própria esquerda, né? Para tentar ampliar a apertada margem de votos a favor da PEC dos precatórios, o governo pretende focar na articulação com deputados que não estiveram na sessão na madrugada de quinta. O placar foi de 312 votos a favor da proposta, 144 contrários e 57 deputados não votaram. Então esses daqui podem fazer a diferença também, Nando. Também. São necessários 308 votos para aprovar uma PEC que precisa passar por 2 turnos no plenário da casa. Depois dessa fase, a proposta segue para o Senado, onde precisa do apoio mínimo de 49 senadores e também passa por 2 turnos. Na avaliação de líderes governistas, há potenciais votos no DEM, MDB, PSDB, PP, PSL e Republicanos. Cerca de 30 deputados dessas siglas não votaram no primeiro turno da PEC. Pelo menos 10 votariam com o governo se estivessem no plenário, segundo aliados do Palácio do Planalto. Os caras estão fazendo conta lá, hein? Estão fazendo conta. E assim, ô Lincoln, eu acho que todo radicalismo é imbecil, é idiota, né? O cara que é radical e etc., ele é burro, ele é pouco inteligente. Então vamos buscar o caminho do meio. Qual é o principal argumento que os políticos estão usando para aprovar a PEC? É o auxílio para a população mais pobre, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos buscar o caminho do meio. Tem 2 frentes nessa PEC. Uma é os 40 e poucos bilhões de reais para financiar o auxílio para os mais pobres. E a outra frente é de quase 50 bilhões de reais que a gente não sabe aonde vai ser usado esse dinheiro, que é o dinheiro para a mamata da rapaziada. Então, senhores deputados, vamos fazer o seguinte, abre mão da segunda frente e fica só com essa de 40 e poucos bilhões, aprova só essa aí do assistencialismo, que aí todo mundo vai concordar com vocês. O Auxílio Brasil, Nando, é a isca. É a isca, cara. É o gancho, é o gatilho para os caras discursarem dizendo que é para ajudar as pessoas mais pobres. É isso aí, Lincão. É a covardia que eles estão usando. Exatamente. Só que é o seguinte, essa institucionalização e oficialização do calote, né, da pedalada fiscal, estão institucionalizando a pedalada. Que foi porque depuseram a Dilma. Ela possibilita também que deputados recebam emendas livremente. Estão abrindo as pernas, o governo está abrindo as pernas, é impressionante. Está abrindo as pernas. Só que isso eles não falam. Exatamente. É um pacote, é um combo. E lá no meio está o Auxílio Brasil. Só que o Auxílio Brasil é usado como gancho principal, como motivo principal para poder aprovar. E as outras coisas são deixadas num segundo plano, estão escondendo da população. Então é um combo, E outra, Nando, não pensem também que votando isso aí, esses caras não estão prejudicando famílias brasileiras? Estão sim. Lógico que estão. São aposentados, aposentadas, professores, trabalhadores comuns, gente que precisa receber a dívida que o governo tem e que não vai receber por causa desses caras. Então, a situação real não é discutida com a população. Não é levada ao conhecimento da população de uma forma plena. E aí pega um discurso. É claro, quem é que vai votar contra uma ajuda para uma família carente? Ninguém vai votar. Só que os caras estão votando isso e muito mais para eles. Exatamente. Para eles. A picaretagem tá aí. Exatamente. Então aí vem o presidente do Congresso, olha, vamos falar no Auxílio Brasil, que nada. Ele mesmo votou. O próprio Arthur Lira votou, ele não precisava votar. Isso mostra que ele colocou o Bolsonaro refém e está amarrado ao governo. Infelizmente hoje, a presidência da Câmara dos Deputados é um puxadinho do governo Bolsonaro. Vocês lembram? Quando Ribeirão Preto, a Câmara de Vereadores era muito criticada à época de ser um puxadinho da prefeitura, Nando? Lembro. Lembra? Porque fazia tudo o que a prefeita da Silvéria queria. É a Câmara de Brasília hoje, viu? É a Câmara dos Deputados em Brasília hoje, é um puxadinho. Um puxadinho. Se a gente levar em conta que o posicionamento da mesa diretora e se esperava do Arthur Lira um posicionamento diferente. Se esperava um posicionamento diferente. No mínimo neutro. Até pelo perfil, no mínimo neutro.
E ele tá levando, surpreendentemente, muita gente com ele. Pessoas que estão traindo os seus princípios em troca de emenda parlamentar. Traindo princípios e traindo as cidades. Inclusive aqui da nossa região. Então é uma coisa muito séria. E a gente vai ver o que vai acontecer na próxima terça-feira. Só que aqui em Ribeirão teve a Cervandija. Lá, não sei se vai ter, né? Pra mostrar todo Aliás, o teve after, muita né? gente que aprendeu na Cervandija, né? O toma lá da cá. Não é mesmo? É isso aí. Com Marcelo Plastino. Agora são 7h29, 7h29 da manhã. 981581278. Esse é o WhatsApp para você participar da nossa